a nossa temporada que nós estamos fazendo aqui, né, pastor, é o Apocalipse e as guerras atuais, né? Certo. E esse vai ser, praticamente, o senhor vai fechar com chave de ouro, né? Olha só. O pastor Ada abriu a primeira... Responsabilidade, hein? O primeiro episódio, né? E o pastor Fábio vai estar fechando essa temporada com a gente, né? O Apocalipse e as guerras atuais. Pastor, obrigado pela sua presença aqui. Imagina, a gente que agradece, Emanuel. Primeiramente, estou muito honrado, né? Porque se vocês, para quem não sabe, o pastor é o pastor da igreja que eu frequento, da segunda igreja quadrangular no Planalto. Pastor é o meu pastor, né? E é uma honra trazê-lo até aqui, né? Amém. Ele, a pastora Cintia, que também esteve aqui, que é a esposa. Muito obrigado, viu, pastor? Estou muito honrado da sua presença aqui. Obrigado. E a nossa temática hoje, né, pastor, é essa daí, né? O Apocalipse e as guerras atuais. E eu acho que vamos começar com uma pergunta, que eu acho que ela é uma pergunta que várias pessoas podem estar fazendo, né? Certo. Deixa eu marcar aqui, confirma, ok. É assim, vamos assim, talvez seja uma pergunta pra gente, uma pergunta um pouquinho mais quente, né, ou temática, assim, ou mais assim, mais impactante, né, essa pergunta que eu quero fazer aqui agora. Pra quem acompanhou as temporadas aí, acho que algumas 2 ou 3 vezes eu fiz essa pergunta para alguns pastores no meio, mas agora eu vou fazer no início, né, eu creio que você já sabe até a pergunta que vai ser. Bom, a gente tem visto aí muitas guerras acontecendo, né? Teve a guerra da Ucrânia, agora essa guerra que está acontecendo agora do Estados Unidos, Israel, Irã, Estados Unidos, e algumas guerras que vão surgindo, né? Que a gente sabe que a palavra de Deus prevê que algumas guerras elas iriam surgir. Uhum. Mas assim, talvez a pergunta que quem está do outro lado lá, né, deve fazer, né, e deve ficar assim pensando, né? E a pergunta é essa daqui: o que o senhor acha assim? O que Deus pensa de tudo isso que está acontecendo? Eu sei que tem pessoas dizendo assim, poxa, mas e Deus não está vendo? Deus não vê as pessoas sofrendo, Deus não vê as famílias sofrendo, Deus não vê tudo isso que está acontecendo. E talvez a pergunta que as pessoas façam, resumindo aqui, à luz da Bíblia com certeza, né, seria assim: aonde está Deus diante de todos esses acontecimentos, pastor Fábio? Bom, boa noite a todos aí que estão assistindo o podcast, né? É com muita alegria que a gente está aqui participando e encerrando essa série, né, Manuel? A gente se sente muito honrado. A gente não é nenhum especialista em Apocalipse, né? Até porque Apocalipse é um livro escatológico e a escatologia é uma matéria muito profunda, uma matéria que exige muito estudo. Não que a gente não estuda, mas cada assunto da Bíblia tem a sua particularidade. A escatologia também tem a sua particularidade, mas a gente sabe o arroz com feijão, vamos dizer assim, um pouquinho do livro de Apocalipse. Bom, você perguntou o que Deus pensa de tudo isso. Deus, ele pensa o que ele pensa de todas as coisas quando o homem peca, né? A gente sabe que Deus, ele se entristece de tudo que acontece de mal. Não é Deus que faz as guerras. Eu acho que a guerra é o resultado da queda do homem, né? Do homem colocando em prática a sua imoralidade, colocando em prática ali a sua sede de poder. Então as guerras não são de Deus. E a gente vê que é o resultado do homem pecador, né? O homem que tem desejo de poder, o homem que tem desejo de conquista, o homem que, enfim, é influenciado pelo mal. Então Deus, ele tá lá no trono, tá lá na glória, e assim como quando um homem peca, uma pessoa peca e entristece o coração de Deus, Deus também se entristece vendo essa mortandade de crianças, mortandade de inocentes, pessoas sendo oprimidas, mulheres sofrendo, né? A gente sabe que nessas guerras as mulheres e as crianças são as que mais sofrem. E resumindo de tudo isso que você perguntou, Deus não tem o menor prazer em tudo isso, mas como diz, o mundo jaz no maligno, né? Então isso é o sistema capitalista, os sistemas de governo que existe, tudo levando o homem a agir dessa forma, sem práticas de princípios que Deus nos ensina, né? Que a Bíblia fala que Deus, ele é amor, que Deus quer que as pessoas se amem e se respeitem, né? Então a gente vê isso dentro dos princípios cristãos, a gente vê como algo totalmente fora daquilo que agradaria o coração de Deus, né?
Porque assim, as pessoas podem estar pensando, né? Poxa, será que Deus não vai intervir nisso? Isso não, né? Em algum momento, né? Assim, as pessoas que geram essas dúvidas, né? Porque dizem, mas Deus não sabe todas as coisas? Eu sei, a gente não tá aqui para questionar Deus, nem para criticar Deus, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui para ajudar a pessoa que tá do outro lado, ter um pensamento contrário, porque às vezes tem gente que fica com raiva de Deus, mas não entende que não é Deus, né? É outra coisa, mas não é Deus que tá por trás de tudo isso que você falou agora, né, pastor? Exatamente, por isso a necessidade de orar, né? Como a palavra de Deus diz, né? Orai pela paz em Jerusalém, né? Então eu acho que o que está ao nosso alcance das pessoas de Deus, é orarem, promoverem a paz, intercederem pelas nações que estão em guerras, orar pelas autoridades. A Bíblia fala que nós devemos orar muito pelas autoridades. E eu vejo que o homem, o cristão, aquele que tem temor de Deus, ele deve usar dessa ferramenta, essa arma poderosa que é a oração, né? E quando muito também, alguns vão até o campo de batalha e são soldados de Cristo nesses campos de batalha, não para lutar com armas que matam, mas lutarem com a arma que é a palavra de Deus, a espada da palavra, né? E a gente vê vários relatos de homens de Deus que durante muitas guerras eles visitavam o fronte e pregavam a palavra para os soldados, né? Billy Graham mesmo, um dos grandes pregadores do século passado, que alguns anos agora veio a falecer, tem vários relatos, vários testemunhos dele, que ele visitava os frontes das batalhas, como na Guerra da Coreia, e ele pregava o evangelho para os soldados. Não para que os soldados se acovardassem, não para que eles deixassem de cumprir a missão estabelecida, mas ele ia e orava, ministrava a palavra, pregava o evangelho, para que Deus pudesse estar mudando aquela situação, né? Então a gente sabe que o inimigo, muitas vezes, ele é territorial. E esses lugares, essas guerras, são lugares onde, infelizmente, legiões estão dominando, né? A gente vê que muitas situações que acontecem nessas guerras, o mal tem prevalecido. Mas também é um lugar fértil para se pregar a palavra de Deus, né? Então, está acontecendo, a gente vê que nos últimos tempos muitas guerras aí termina uma, começa 3, e a gente vê que o negócio está cada dia mais ficando pior, né? E até isso já é uma profecia bíblica, né? Que iria acontecer, né? Isso que eu ia falar pro senhor, essas assim, né? A gente tá aqui para esclarecer algumas coisas dentro do possível, né? Ninguém é dono da verdade de tudo, né? A gente vai com a luz da palavra de Deus, né? Mas assim, Isso a gente pode. Alguns falaram que é o Apocalipse. Outros eu já percebi isso muito. Outros não é o Apocalipse ainda. E o que você põe nessa visão? Que já são o Apocalipse, não é? De uma certa forma. Já são resíduos, né? É como aquela história, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já tá morrendo, né? Por mais que a gente tenha a vida de adolescente, a vida adulta, jovem, enfim, mas de uma certa forma a gente tá caminhando em direção à morte, né? Uns vivem 80, 90, 100, e eu acredito que desde que Jesus veio pela primeira vez, a segunda vinda dele, o final dos tempos, né, já estava predito. Então, a qualquer momento, desde aquele dia, já poderia acontecer de Jesus estar voltando. E a gente vê através de estudos que as pessoas fazem a respeito dessa segunda vinda, do arrebatamento, enfim, da segunda vinda do Senhor, da tribulação. A gente vê que as coisas estão se afunilando num sentido onde tudo leva a se entender que Jesus a qualquer momento, literalmente, ele pode estar voltando. Por mais que desde os tempos antigos já se anunciava a vinda do Senhor, mas eu acredito que o Apocalipse, né, que é o fim das coisas, o fim dos tempos, isso tá se aproximando, que é a volta de Jesus, na verdade, né? Então a gente deve estar preparado, devemos estar buscando de Deus, buscando do Senhor, porque a qualquer momento Jesus vem para buscar a igreja. Primeiro vem o arrebatamento, depois vem Jesus nos ares, né? E vem se cumprindo a palavra aí ao decorrer das profecias aí, vem se cumprindo, e a gente tem que estar preparado, né? É que as coisas elas com o passar dos anos, né? Porque assim, há quanto tempo que a gente escuta falar sobre a vida de Jesus, né? Eu já estou aí no ministério desde os meus 15 anos, são 42, né?
E o senhor também já tá uma boa jornada. Há quanto tempo o senhor escuta isso? Eu, na minha adolescência, eu ouvia isso, né? E as pessoas ficam confusas. Será que é agora? Será que não é, né? Na verdade, eu creio que Deus quer que ninguém seja pego desprevenido, né? Certo. Não cabe a nós dizermos o dia nem a hora que Jesus teria que voltar, que isso pertence ao Pai somente, nem os anjos do céu, nem o próprio Senhor sabe o dia da vinda dele. Mas por que fica essa palavra? Por que fica esse alerta? Para que as pessoas estejam preparadas. Na verdade, Jesus não voltou ainda, talvez por conta da igreja não estar preparada, as pessoas ainda não estarem prontas para o grande dia do Senhor. Mas a gente vê que os caminhos têm se estreitados, os dias têm se abreviado, muita apostasia tem acontecido, enfim, heresias, muitas coisas têm rondado as igrejas. Hoje tem sido desafiador a gente viver na sã doutrina. Então a gente vê que os dias estão se aproximando, estão se abreviando, né? Então, assim, provavelmente que sim, né? Que esses conflitos já fazem parte do Apocalipse, sempre houve guerra, né? Sempre houve guerra, desde os tempos dos patriarcas, enfim, desde os tempos antigos, os tempos dos reis, tempos de Jesus, quando os romanos dominavam o mundo, a guerra sempre foi um instrumento de dominar as pessoas, foi um meio de dominar. E a gente vê que o Evangelho veio para trazer luz quanto a isso. A gente vê que o Evangelho veio para libertar. E a guerra, na verdade, vem para escravizar as pessoas, né? E então a gente vê o poder do Evangelho quando as pessoas são libertas. Tanto que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que o Evangelho seja pregado. A gente percebe que quando o Evangelho genuíno, a palavra pura e verdadeira chega aos corações das pessoas, e principalmente das autoridades, dos líderes, não há necessidade de guerra. Há uma necessidade de viver em harmonia com as pessoas, né? Então é fundamental que as pessoas tenham o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. A forma que o mundo diz para as pessoas, né? As pessoas mais claras dizem que conhecimento é poder, né? Imagina conhecimento da palavra de Deus, né? Uma vez eu vi um pregador falar sobre isso, né? Um pregador veterano também. Ele falou muito sobre isso daí, né? Quanto mais conhecimento, assim, que a Bíblia ela é cheia para tudo que você precisa, você vai na Bíblia, você acha, né? Esse dia eu tava falando com alguém sobre, por exemplo, pastor, sobre, aí se eu sou com certeza você vai afirmar isso. Eu tava falando com alguém sobre ser ansioso. Aí eu fui lá pra Filipenses, acho que é Filipenses 4, não lembro agora, que fala: não esteja ansioso por coisa alguma, a sua ansiedade colocais, seja suas orações, de colocar algo assim. Eu não lembro de cabeça aqui. E é uma palavra, né? Exatamente. Então, pra tudo tem um socorro ali na palavra de Deus, né? Para as pessoas. Eu diria que o conhecimento liberta, né? Uma pessoa que tem conhecimento, ela não perde tempo com ignorantes, né? Por quê? Porque ela tem conhecimento, ela é liberta. A pessoa ignorante é aquela pessoa que briga por qualquer pé de frango, né? Ela tá... qualquer coisa ela tá arrumando confusão. E eu diria que uma pessoa que tem conhecimento é uma pessoa que tem uma visão ampliada, né? E a gente não conhece muito, você, eu, assim, nós aqui, não somos nem doutores em nenhum tipo de filosofia, mas a gente tem um certo conhecimento, e bom se a gente tivesse mais ainda. Como que às vezes, pelo menos para mim, falta mais conhecimento, a gente busca, né? A gente busca aprender, busca conhecer mais, porque a palavra faculdade, na verdade, ela está abrindo as faculdades da mente, né? Está dando uma abrangência maior do nosso entendimento. E quando a gente tem o privilégio de estudar, seja um autodidata ou estudar, fazer uma universidade, uma faculdade, isso traz uma liberdade à nossa mente, ao nosso conhecimento, né? Então, conhecimento é fundamental em tudo na vida, né? Em tudo. Por que eu abri esse parênteses agora aqui falando sobre conhecimento, né? Por quê, né? Eu acredito, né, que tudo isso que está acontecendo, né? Se as pessoas começarem a ler um pouquinho mais a palavra de Deus, a ler a Bíblia,
vai ficar mais tranquilo diante desse cenário, né? Porque às vezes você não tem conhecimento, o que um fala, o que o outro fala, o que o outro fala, e fica por isso mesmo. E às vezes tem aqueles que têm interesse, né, nessas coisas, né? Utilizam. E a palavra de Deus, você conhecendo um pouco mais a palavra de Deus, você fica mais tranquilo, você fica mais calmo, né? Exatamente. Dá um alívio maior, né, pastor? Eu fiz uma faculdade, comecei uma faculdade de teologia e chamava ABECAR, a faculdade. Eu acho que já até contei isso na igreja, você já deve ter ouvido eu testemunhar isso. E eu fiz acho que fiz uns 60% ou 70% dessa faculdade, e depois, por conta de compromissos e trabalhos, no fim, acabei parando a faculdade, tentei retornar, mas aquela história, né? Tudo tem o tempo e o modo, e a gente perde o tempo das coisas, depois a gente não consegue dar continuidade. Mas quanto eu aprendi nessa faculdade, quanto eu aprendi, aquele tempo era fita cassete, quando eu comecei a fazer. Meu Deus do céu. Essa faculdade. Foi em 2003, 2004, mais ou menos. Eu terminava o módulo, enviava as fitas de volta, eles mandavam uma nova matéria, mas como que aquilo trouxe um despertar no meu entendimento, deu uma abrangência na minha mente. E eu entendo que hoje acontecem muitas tragédias, acontecem muitas coisas pelo mundo afora, e até mesmo as guerras, a gente vê tudo aquilo que as nações passam por falta de entendimento, um entendimento equivocado das coisas, né? A gente vê hoje as religiões, por exemplo, a gente vê muitas críticas a respeito das religiões, e são críticas até verdadeiras. A gente vê hoje o islamismo, e por que não o cristianismo também? Mas pessoas que não vivem dentro dos padrões que Jesus disse para a gente viver. Os islâmicos, eles agem de uma maneira totalmente equivocada, agem muito mais motivados pelo ódio do que pelo amor. Então a gente vê que as pessoas, se elas aprendessem a viver de acordo com aquilo que Jesus realmente ensinou, de acordo com aquilo que seria necessário, muitas coisas deixariam de ser destrutivas e, vamos dizer assim, ao invés de criar-se barreiras, criaria-se pontes, né? E assim, mais uma pergunta que eu fiz, né, nesses episódios, né? Pra quem não sabe, esse é o episódio número 7, né? O pastor Fábio tá aqui com a gente, né? Alguns conhecem ele como pastor Kiko, né? Eu falo Fábio aqui, o pessoal às vezes mas quem que é Fábio, né? Esse aqui é o pastor Fábio, né, gente? Então, Antônio Fábio da Palé, pastor Kiko, né? Os mais antigos conhecem ele assim. Dificilmente eu falo Kiko, falo Fábio pra cá, porque assim, né, tem um certo respeito aí com ele. Né, mas não que seja falta de respeito chamar de Kiko, né? Ele não liga muito, o pastor é muito tranquilo, né? É gente boa demais, né? É muito simples de tudo. Então ele quer que a gente fique com essa questão aqui. Mas fica à vontade. Mas, pastor, é o seguinte, essa mesma pergunta que eu fiz para as pessoas, né? Esses 6 que tiveram aqui, né, inclusive a pastora Cindy também esteve aqui, né? Desde o começo lá com o pastor Ada, que foi o primeiro que abriu a temporada, e, né? É a mesma pergunta praticamente. E tudo isso está acontecendo é porque estamos vivendo os sinais claros do fim? Sim, eu creio que sim. Eu creio que Jesus está voltando. Eu creio que os caminhos iriam se estreitar, os últimos tempos seriam tempos difíceis, seriam tempos de lutas. Então é o fim dos tempos, não é o fim do mundo, né? Alguns acham que o mundo vai explodir e vai acabar em nada. Eu não penso dessa maneira. Até porque a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra, né? Então, eu imagino que, não que Deus vai destruir essa terra, mas Deus vai reformular essa terra. Olha, isso é interessante, né? Tem gente que pensa o que você falou. Então, mas eu acredito que não. Interessante. Eu não acredito num Big Bang, novamente, né? Eu não acredito que vai ser dessa maneira. É interessante isso daí. Tem gente que pensa, o que é o fim? Vai explodir tudo? Vai acabar tudo, né? Boa questão, por mais pastor. Que as pessoas dizem que a Terra o aquecimento global, isso e aquilo, por mais que a Terra está se aquecendo, enfim, está acontecendo tudo isso aí, mas a gente vai viver, no fim de tudo, a gente vai viver nessa Terra, como diz na palavra de Deus, que os salvos, os santos, os escolhidos ainda vão habitar nessa Terra. Então eu acredito que os dias estão chegando, é o dia do juízo, né? Na verdade, o fim dos tempos é o dia do juízo, o dia que a trombeta vai soar, é o chamamento de Deus, o dia que os santos
irão para Jesus, irão para Cristo, e aqueles que não escolheram Cristo, infelizmente vão para aquele lugar terrível chamado inferno, né? O Hades, né? Então que a gente seja preparado. E eu vejo isso como um alerta para que as pessoas não brinquem de ser cristãos, né? Não brinquem de estarem na presença de Deus, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. A gente sabe que aquilo que já está prescrito para acontecer vai acontecer. A qualquer momento a trombeta soa e a gente será chamado nos ares, né? Nós seremos arrebatados se a gente não partir antes. Então tudo indica que será nessa geração. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas temos que estar preparado. E eu não vejo isso como para despertar nenhum, vamos dizer assim, um medo, né? Para que as pessoas fiquem ansiosas, as pessoas ficam angustiadas, mas eu vejo isso como para que as pessoas amem a segunda vinda do Senhor. A Bíblia diz, né, que nós devemos amar a segunda vinda de Cristo. Então, o dia que está para chegar, o fim dos tempos, como diz, né, vamos dizer assim, dessa segunda vinda de Cristo, é um dia para ser amado, não um dia para ser triste, um dia para a gente ficar preocupado, mas é um dia para a gente estar vigilante, mas para que a gente esteja preparado para esse grande dia, né? Mandar uma boa noite, o pastor Flávio está acompanhando a live aí, pastor. Um abraço pro Flávio aí. Pastor Flávio aqui, ó, tô vendo aqui a pastora Cindy, né, já mandou mensagem para nós, deu umas dicas aí técnicas, né? É a fã, né, fica acompanhando, maravilha, que benção. Deixa eu ver aqui, quem mais, acho que por enquanto só eles estão acompanhando aqui, mas depois o pessoal às vezes vai entrando também e vai participando com a gente. Bom, vamos lá seguindo aqui. O que mais, assim, pastor, mostra que esse mundo tá mudando, assim, o que mais? Bom, a gente vê a guerra, a gente vê terremotos, a gente vê apostasia, a gente vê, como a Bíblia diz em Mateus, né, os filhos se levantando contra os pais, o amor de muitos se esfriando. A gente vê tudo isso, né? Hoje, as pessoas, por um lado, muitos têm se voltado para o Senhor, mas por outro lado, muitos têm se afastado dos caminhos de Deus. A gente vê em algumas regiões que o Evangelho tem despertado e avivado muitas vidas. Esse dia eu vi uma reportagem da igreja da China. Às vezes a gente acha que as maiores igrejas, né, maior número de pessoas convertidas estão no Brasil, né, na América do Sul, ou até mesmo na América do Norte, como Estados Unidos, mas diz que isso é um engano. Diz que na China tem aproximadamente 220 milhões de cristãos. E são igrejas que não estão nos templos, mas estão nos lares. São as igrejas clandestinas que chamam, né? Onde eles se reúnem ali em seus lares, às vezes até em cavernas, em lugares subterrâneos, nas casas, porque a perseguição contra a pregação do Evangelho, né? Então, nesses países, como em alguns países da Ásia, a gente vê que o Evangelho ele tem sido pregado e as pessoas têm dado crédito à palavra de Deus. Então, a gente vê que a palavra tem chegado até esses corações. Por outro lado, a gente vê que mais no Ocidente, por exemplo, na Europa, ou até mesmo em alguns países, como por exemplo Estados Unidos, ou até mesmo Canadá, a gente vê que as pessoas têm um pouco virado as costas para o Evangelho, né? São pessoas que no passado, países que no passado enviaram tantos missionários. Nós, aqui a igreja brasileira, é fruto de missionários lá da América, e hoje a América tem vivido momentos de frieza espiritual. Então, eu acredito que há de haver um despertar nesses corações, né? E a igreja brasileira, por mais que a igreja brasileira tem muito a mudar ainda, mas a igreja brasileira tem sido um celeiro de missionários, tem sido um celeiro de pastores, né? Referência. Uma referência. Tanto é que a África foi evangelizada por muitos da América aqui, né? Da América do Norte e América do Sul aqui, principalmente brasileiros, né? Então eu vejo que nós aqui brasileiros, a gente precisa voltar ao primeiro amor. Talvez a gente se tornou um pouco soberbo, né? A gente se achou dono do conhecimento, dono da verdade, e como diz, né? Alguém algum dia disse assim que Deus precisaria usar
os brasileiros para ensinar os africanos. Daí os africanos disseram assim, mas para ensinar nós, Deus tem que usar nós para ensinar vocês, né? Então a gente vê que às vezes os brasileiros precisam voltar aqueles primórdios, né? Aquele primeiro amor de pregar a palavra, de anunciar o evangelho com amor. E a gente vê hoje a igreja africana, a igreja asiática, são pessoas que estão na euforia de esperar a volta de Jesus ali, estão esperando a volta de Cristo, né? Hoje a África, por mais que tenha países que ainda esteja fechado ao evangelho, mas a África hoje é um país, não sei a porcentagem dizer para você, mas tem uma alta porcentagem de cristãos hoje, né, a África, né? Fruto de missões. Então a gente vê que isso tudo é sinal também de que Jesus está voltando, porque quando a palavra fosse pregada em todo mundo, seria um sinal também que Jesus estaria voltando para buscar a igreja, né? Então os sinais que você falou aí seriam as profecias se cumprindo, né? Exatamente. As profecias que estão acontecendo aí, né? Mas será que as pessoas estão percebendo esses sinais, né? Porque assim, né? Tantas informações, porque hoje em dia o mundo tá cheio de informação, né? E às vezes hoje em dia é até engraçado, né? Criaram agora uma tal de, né? Já faz um tempo, né? Que essa palavra ficou bem conhecida entre as pessoas, né? Fake news, né? Então às vezes uma notícia ela pode ser verdade, como ela pode ser também uma não verdade, né? Então as pessoas ficam, não percebem, né? Mas será que é mesmo? Será que é mesmo? Né? Olha, eu acredito que estão percebendo, sim, porque hoje as pessoas têm uma certa sede de Deus, né? A gente vê que as pessoas elas estão abertas a ouvir. Muitas vezes elas não estão abertas a pagar o preço pelo evangelho, né? Eu vejo que as pessoas, a gente fala de Deus, fala de Jesus, todos dizem amém, eu creio, você quer aceitar Jesus? A pessoa logo de cara ela já... Sim, eu quero aceitar Jesus, mas às vezes as pessoas têm um pouco de resistência, não na questão de reconhecer Jesus, mas na questão de tomar sua cruz e segui-lo, né? Então eu acho que nós, pastores, pregadores, discípulos, servos de Deus, eu acho que a gente tem que procurar levar as pessoas a amar o caminho de Deus, a amar fazer a obra de Deus, né? A pregar o evangelho. Eu vejo que as pessoas querem às vezes viver um evangelho barato. O evangelho barato é aquele evangelho que tudo pode, onde as pessoas possam levar uma vida de qualquer maneira, e a gente sabe que a partir do momento que a gente é chamado e que a gente está num processo de preparação para a vinda do Senhor, para o dia do fim dos tempos, né? A gente sabe que essa preparação é uma preparação onde o velho homem fica para trás e que prevaleça o novo homem nascido em Cristo Jesus, né? Então é aquela história, né? Venha como está, mas não fique como veio, né? É verdade, pastor, tem razão. Eu até esse dia eu estava refletindo bastante sobre o batismo, né? O batismo nas águas ali, né? Eu creio que é assim, né? Creio não, né? O senhor vai esclarecer um pouquinho mais pra gente aqui. Quando a gente se decide entregar o caminho ao Senhor, passar pelo batismo e tudo, eu acho que é o momento onde as pessoas elas têm a oportunidade de enxergar a vida de uma outra forma. Exatamente. Daquele momento que a pessoa passa pelo batismo, é como se ela saísse dali, né, pastor, e passasse a ver o que ela nunca viu e observado o que ela nunca observou. Porque agora ela fala, peraí, agora eu me decidi, agora eu tô do outro lado aqui agora. Né? Eu acredito que os olhos se abrem, né? Eu creio dessa forma, pastor. A gente tem os olhos abertos. A gente era cego e hoje a gente vê, né? A palavra de Deus fala dessa maneira. Então, por mais que a gente enxergasse, mas a gente não via aquilo que estava diante dos nossos olhos, no sentido daquilo que a palavra de Deus nos mostra, né? Tanto é que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra de Deus. Porque a pessoa ela passa a ver a vida de uma outra forma, né? Porque assim, talvez tem coisas na vida que ela nunca percebeu. Teve mal que ela esteve, locais que ela esteve, que ela nunca percebeu que aquele era um lugar
um lugar complicado, um lugar difícil de estar, né? E quando ela se entrega ao caminho, creio nisso, né? Deus abre, você falou agora, abre os olhos dela, ela começa a ver, poxa, mas olha como eu pensava, olha onde eu estava, olha o que eu fazia, eu nunca percebi que isso era errado, eu sempre achei que isso era bom. Como eu fui cego, né? Eu fui cego, como eu não podia ver isso. Isso é o poder da palavra, né? A palavra que nos mostra, né, o que é certo, o que é errado, a palavra que nos mostra o que é doce, o que é amargo, o que é santo, o que é profano. E as pessoas, quando elas andam nos caminhos de Deus e elas estão sendo preparadas para o grande dia, elas têm que entender que elas têm que perceber esse processo do que é santo, do que é profano, do que é doce, do que é amargo, do que agrada, do que não agrada a Deus. Se a pessoa não percebe isso, talvez ela precisa mudar de vida, porque o Evangelho nos confronta, né? O Evangelho ele confronta a gente à mudança. Não nos torna piores, nos torna melhores, porque ele abre o nosso entendimento, né? Porque assim, por que eu cheguei nesse ponto? Porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas, tão nervosas, tá acontecendo, será que que não é? Né? Eu acredito que se você tem uma certa confiança em Deus, você acredita em Deus, você confia, você acredita em Jesus, você lê a palavra de Deus, você tem instrução, você frequenta uma igreja, você tem alguém que te instrui, você que você falou no começo, você falou sobre isso, aí foi até engraçado, né? Você tem uma conexão com Deus, a palavra moderna hoje é conexão, né? Conexão Wi-Fi, conexão com a internet, conexão, né? E se você tem uma conexão com Deus, você tá ligado com Deus, né? Para dizer assim de uma forma mais clara, você tá ligado com Deus, você vai saber se, poxa, o que tá acontecendo? Será que é isso mesmo, né? Eu sempre falo que o Espírito Santo, ele nos constrange, né? O constrangimento não é ser envergonhado, mas o constrangimento é levar a gente a perceber que Deus não está se agradando daquilo. Então esse constrangimento que o Espírito de Deus causa em nós faz parte de todo o processo necessário para a nossa vida, a preparação da igreja, né? Eu acredito que a igreja de Jesus está sendo preparada. O discipulado é a preparação para o grande dia do Senhor, né? Então a gente tem que estar nesse processo contínuo. A salvação ela é única. Nós somos salvos no momento que a gente aceita Jesus, a gente reconhece Jesus como Salvador. Mas o discipulado ele é contínuo, né? A gente vai sendo transformado e moldado dia após dia. Então é um processo contínuo na nossa vida. E a Bíblia fala que a noiva de Cristo, que é a igreja, a noiva está sendo preparada para o grande dia, né? Para encontrar o noivo nos ares. Então o livro de Apocalipse, que é o livro do fim dos tempos, né? Como alguns gostam de dizer, é um livro que mostra para nós a necessidade do aperfeiçoamento, a necessidade da mudança, a necessidade da vigilância, das pessoas vigiarem. E a gente, estando vigilante, a gente toma o cuidado para não tropeçar, né? Porque a pessoa, quando ela tropeça e cai, ela se machuca. Pastor, assim, tudo isso, né? Tudo isso que está acontecendo, né? É uma forma também de Deus, né? E alertar as pessoas também, né? Como diz, chacoalhar, né? Chacoalhar a árvore, que fala, né? Que o passarinho sair, né? Chacoalhar para o pessoal acordar, né? Tudo isso que está acontecendo, todos esses eventos, né? Porque, assim, quem está preocupado? Está preocupado que ele não está alinhado, né? A gente que tem certeza da nossa salvação. Nós temos certeza que, por mais falho que a gente seja, mas que a gente está no caminho, estamos buscando, a gente aguarda com expectativa o dia do Senhor, né? Então é lógico que a gente tem que melhorar muito. Todos os dias a gente tem que melhorar. Mas isso não quer dizer que a gente está fora do grupo ali dos escolhidos de Deus, né? Não estou querendo dizer que a gente tem que ser perfeito, porque perfeito ninguém é. Mas a Bíblia, em todo tempo, de toda maneira, de várias maneiras, ela sempre diz pra gente vigiar, sempre diz pra gente melhorar, sempre diz pra gente se santificar, né? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então a gente vê a palavra sempre nos instruindo e nos mostrando que a igreja que vai subir é aquela igreja vigilante. Aquela igreja que está firmada ali, que pagou o preço, né? Como a igreja de Filadélfia, né? Que lá em Apocalipse fala, né? Que é uma igreja fraca, mas é uma igreja que está firmada ali na palavra de Deus, né?
Então a gente não pode voltar para o vômito, não podemos voltar para os pecados. Às vezes as pessoas se cansam, né? Eu vou dar uma escapadinha, né? Essa escapadinha às vezes pode ser que Jesus volte daí. A pessoa fica, né? A oportunidade que Deus está dando, né, pastor? Eu acredito nisso também, né? Tudo isso é uma oportunidade para as pessoas se prepararem, né? Poxa, tá aí, estamos avisando, os sinais estão aí, estamos falando para vocês, fica atento. Não é, mas se é ou não é, fica atento, né? Exatamente. Oportunidade, a graça do Senhor Jesus para nós, né, pastor? Exatamente. Oportunidade que Deus está dando, porque eu penso assim, né? A gente está nesse processo também caminhando, não estou aqui para dizer a minha perfeição também, né? Todos nós estamos nessa jornada, né? Buscando cada dia ser uma pessoa melhor. Perfeito ninguém é, né? A gente não, de maneira alguma, quer dizer que um é melhor que o outro. Mas a gente deve ter uma busca contínua, né? Buscar. E uma coisa interessante, Manuel, a respeito da graça. A graça de Cristo, essa dispensação da graça que a gente tá, ela começou com Jesus na cruz e termina com a volta de Jesus. E depois? Depois não é mais a graça, é o juízo, né? Então as pessoas dizem assim, mas Jesus voltou, e se eu fiquei? Se ficar, a coisa é bem mais difícil, né? Porque hoje a gente recebe esse favor de Jesus, é o favor não merecido que a gente tem para nós, que é a graça de Deus, e a gente vê que a partir da vinda de Cristo, essa dispensação da graça se acaba, né? Então vem a dispensação do juízo, onde aqueles que ficarem, se eles acham difícil a graça, o juízo vai ser muito pior, né? Ou seja, assim, podemos dizer assim, que hoje ele é o advogado, o Senhor Jesus, mas amanhã ele juiz, será o nosso juiz. Mas fica difícil desse jeito, pastor. É difícil, né? Como é que vai fazer? Por isso que a gente tem que aproveitar a primeira vinda, né? Como é que vai fazer? Ele conhece tudo, já defendeu tanta gente, né? Agora aproveitar a primeira chamada, né? Agora não, agora vestibular, né? Agora eu sei de tudo aí, não tem como... Não, mas já falamos. Isso que a Bíblia fala, busca a Deus enquanto pode se achar, né? Porque haverá momentos que muitos buscarão e não encontrarão. Vai ser difícil, poxa, o advogado que defende você ali, de repente, viu seu juiz, meu Deus do céu, Jesus, misericórdia, Jesus. Pastor, o sistema do mundo, né, é uma intenção incansável de afastar as pessoas dos caminhos do Senhor? Sim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas é contra os principados e dominadores desse mundo. Então a gente vê que o sistema do mundo, o mundo em si, aquilo que rege o mundo nos ares, no mundo celeste, o mundo espiritual, a gente vê que tudo isso é um meio para influenciar que as pessoas desistam, né? Por isso que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. A gente sabe que hoje as tentações, aquilo que o mundo oferece, aquilo que acontece ao nosso redor, o amor pelo dinheiro, o amor pelo trabalho, pessoas que só querem trabalhar para ter, para conquistar, para alcançar, não que seja errado trabalhar, até porque o trabalho ele enobrece o homem, né? Mas a gente vê que Deus ele criou o mundo em 6 dias e deu um dia para o homem descansar, né? Então, a gente vê que a gente tem que dar o nosso tempo para Deus também. Que a gente possa ter tempo para Deus, possa ter tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para o lazer, mas que não esqueça do tempo de Deus também. E às vezes as pessoas elas têm tempo para muitas coisas, tem tempo para o lazer, ou tem tempo para o trabalho, mas não tem tempo para Deus. E eu vejo que é um meio que às vezes as pessoas têm, que o inimigo usa para as pessoas se afastarem de Deus. É um meio que as pessoas têm para justificar, muitas vezes, a sua ausência diante de Deus. A pessoa não ora, a pessoa não lê, a pessoa não adora, a pessoa não vai à igreja. Eu estava trabalhando, eu estava passeando, eu estava com a família. Glória a Deus, mas nunca se esqueça que Deus também tem um lugarzinho, deve ter um lugarzinho importante na nossa vida, né? E às vezes o mundo cria muitas circunstâncias e o mundo é muito atraente, né? A gente vê que, ainda mais se a pessoa tiver um poder aquisitivo, tiver condições, não precisa ter muito, mas hoje é muito fácil a gente poder ter um tempo para gastar no mundo, né? E às vezes não precisa nem ser nada pecaminoso, não precisa nem ser nada mundano. Às vezes são coisas até lícitas, mas às vezes as pessoas se distanciam de Deus, né? Legal. A Tainara também está acompanhando a programação aqui, está na live, né?
O pastor Maurício Toledo tá acompanhando a gente também, assistindo aí. Ele mencionou aqui, ó, Gálatas 2,19. Mencionou aqui. Ô, pastor, um abraço pro senhor, hein? Nos abençoe. Também fez parte também da nossa temporada aí, né? Maurício é igual não sei. Mandou aqui. Aquela a pastora falou aqui, ó, pastora Cíntia, sogra está assistindo o Tesouro. Agora não sei se, deve ser, não sei se a mãe dela, sua mãe, ela falou aqui, a sogra, né? Deve ser minha mãe. Aí eu vi aqui, verdade, eu vi aqui a pastora Vera, tá aqui, ó, apareceu ali, agora eu vi. Pastor, tem muita coisa para acontecer, né? Por exemplo, os apóstolos aí, os grandes homens de Deus, da Bíblia, né? Esses homens passaram por muitas circunstâncias, né? A gente sabe, se for buscar a fundo a história, desde a conversão deles até o fim deles, né? E você acha que as pessoas estão preparadas para tudo isso? A fé delas estão preparadas para o que vai acontecer aí, vai para frente? Olha, eu creio que sim, de uma certa forma sim. Aqueles que estão nos caminhos de Deus, eu acho que a missão dos líderes, dos pastores, dos discipuladores, eu acho que a missão deles é pregar o evangelho, preparar a igreja, preparar as pessoas para esse grande dia, né? Cabe àqueles que ouvem a palavra perseverarem. Eu acho que a palavra-chave de tudo isso é perseverança. A gente vê que tem os dons ministeriais lá, os dons dos apóstolos, dos pastores, dos evangelistas, dos mestres. Qual outro? Esqueci de um. Bom, agora eu não vou lembrar. Sei que são 5, né? A gente vê que cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, além de fazer discípulos, além de, enfim, cada líder fazer discípulo, né? Das igrejas que tem essa visão de fazer discipuladores. Esse é o propósito, preparar a igreja, preparar os ouvintes da palavra para o grande dia. É lógico que muitas pessoas vão ficar pelo meio do caminho, muitas pessoas vão se perder, até porque isso já é um alerta que a palavra de Deus deixa para nós. Mas eu acredito que, de um modo geral, as pessoas estão aguardando esse grande dia, né? As pessoas estão perseverando. As pessoas, elas, às vezes, têm momentos de fraqueza, mas a gente vê que logo Deus levanta um homem de Deus, vai lá e leva a palavra, aquele pecador se arrepende e se reconcilia com Deus, ele volta para os caminhos de Deus. A gente vê muitas pessoas hoje voltando para os caminhos do Senhor, né? Então isso tudo é profético, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo, aonde muitos se reconciliariam com Deus. E cabe a nós, né? Você que através da rádio, os pastores, os líderes, os pregadores da palavra itinerante, acho que cabe a nós a gente pregar a palavra, fazer a nossa parte, e Deus sabe, né? Deus sabe quem está crendo ou quem está brincando, quem vai subir ou quem vai ficar, né? Porque às vezes você está preparado para o que está bom, é fácil, né? Então. Agora eu quero ver você se preparar, porque assim, a vida ela é ociosa, né? Eu vejo assim sempre algumas canções que falam, é só vitória, não é só vitória, né, pastor? Não é só vitória, se fosse... Se o senhor vai cedo pro campo, vai trabalhar lá, vai no campo, vai ali mexer mexer ali com as coisas do campo ali, mas não pode ser alguma coisa, pode dar uma dificuldade, pode ter no caminho, né? Não é só vitória, né? Não é toda a estação do ano que chove na época certa, que tem sol no tempo certo. Então a gente dá um exemplo da agricultura, né? A agricultura tem tempos, o tempo da chuva, o tempo do inverno que chove menos, mas às vezes no tempo da chuva nem sempre chove, e às vezes o tempo do inverno, que é mais escassa a chuva, às vezes chove mais do que no tempo do verão, né? Então, viver na incerteza, né, pastor? E a vida, né? Mas a gente tem que se preparar, né? A exemplo da vida, né? A vida ela é ociosa, né? Exatamente. Agora o que vai garantir a nossa sobrevivência, falou agora, né? Desculpa que interrompi. O que vai garantir a nossa sobrevivência é o quanto que você está preparado, né? Instruído para sobreviver aquilo ali, né? A gente tem que estar preparado para as vacas gordas e as vacas magras também, né? Pastor, assim, e o maior perigo de hoje é espiritual mesmo? Eu acredito que tudo é espiritual, né? Embora reflita no mundo material, mas a raiz de todo mal nasce no mundo espiritual, né? A gente vê que as tentações são espirituais, ela vem do mundo espiritual. Mas como que ela se materializa? Através de uma prática pecaminosa, né? Então eu acredito que as coisas são espirituais, mas ela se materializa através da nossa liberdade de escolha. O ladrão, ele é influenciado no sentido espiritual para ele roubar.
Se ele não cedesse à tentação, ele não roubaria. O adúltero, o estrupador, o homicida, qualquer tipo de pecado, ele começa no mundo espiritual. Mas se a pessoa ela não aceitasse ou não cedesse àquela tentação, aquilo não se materializasse, né? Não iria se materializar na vida daquela pessoa. Então, como diz a palavra, né? Tudo vem do mundo espiritual. O homem é um ser espiritual, né? O homem é um ser trino. Então, a gente vê que tudo vem do mundo espiritual. Então, tanto o bem quanto o mal começa no mundo espiritual. Por isso que a Bíblia fala, né, que antes mesmo da gente existir, Deus já nos conhecia. Nos conhecia onde? No mundo espiritual, né? Então, Deus ele já nos conhecia, Deus ele já sabia do nosso defeito, sabia das nossas qualidades. E o inimigo, que é o inimigo de nossas almas, ele lança, né? Se a pessoa receber, se a pessoa dá lado, ele começa a fazer as coisas, né? Começa a pôr em prática aquilo que o inimigo sopra na mente de cada um, nos ouvidos de cada um, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante, né? Pastor, nunca é tarde, né? Sempre há tempo, né? Há tempo de... Sempre há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de se preparar para tudo isso que está acontecendo, há tempo de se arrepender, há tempo, né? Sempre há tempo para as pessoas, né? Quem está nos acompanhando hoje, né? Ouvindo esse programa aqui. Porque tem muitas pessoas que elas chegam nesse parafuso mental, né? Não, eu não tenho mais jeito, não tenho mais conserto, eu sou assim. É a famosa síndrome de Gabriela, né? Eu sou assim, vou morrer assim. E sempre há tempo, né, pastor? Não, eu acredito que para tudo há tempo, né? Deus é aquele que sempre está nos dando chances, né? Às vezes a gente não dá chance para as pessoas, né? Mas Deus, ele sempre está dando chance para nós. A gente sabe que até o dia da nossa partida, enquanto a gente estiver respirando, enquanto houver vida, há uma chance. Uma chance para crer, uma chance para arrepender, uma chance para mudar. E Deus, ele, no infinito amor dele, ele sempre espera que cada um se arrependa, né? Cada um se conserte daquilo que se faz necessário, né? O que praticamente é a próxima aqui, né? O que Deus espera das pessoas agora, né? Ele espera que todos os homens se arrependam, né? Ele espera que todos se arrependam. A gente sabe que Deus morreu por todos, mas nem todos estão dispostos a morrer por Deus, né? Morrer pela causa do Senhor, entregar a vida para o Senhor. A gente sabe que nem todos serão salvos, né? Embora Jesus morreu para que todos fossem salvos. Mas, infelizmente, muitos acham Jesus ultrapassado, muitos acham que não há necessidade de entregar a vida para Cristo, muitos não crê nos sinais dos fins, muitos não crê nas profecias, não crê naquilo que está acontecendo, acham que isso é fundamentalismo religioso. Mas resumindo, o que Deus espera de cada um de nós, como eu disse, a gente falou anteriormente, não é a perfeição, mas é um arrependimento, né? Que a gente se arrependa, que a gente perdoe, né? Que a gente possa estar buscando diante dele, que sejamos sinceros diante dele, né? Que a gente seja sincero diante do Senhor. Talvez a gente não é a melhor pessoa do mundo, mas que a gente seja aquele que mais se arrependa, né? Que a gente seja aquele que mais reconheça nossos defeitos, né? Maravilha, pastor. Eu acho que chegamos na reta final. Foi rápido, né? Já quase 8h30 também. Passa rápido, né? Quero agradecer mais vez a sua presença aqui, né? Esperamos que possamos ser ajudados quem está do outro lado, porque a ideia de toda essa temporada, desde o começo, é essa, trazer um alívio para as pessoas. Parece que sim, grande parte das pessoas ficam preocupadas com os eventos que estão acontecendo, né? Então acho que momentos como esse, né, de lives, de tudo, de esclarecimento, até o livro de Apocalipse, né, um livro complexo, né? Tem que ser bem mais explanado. Talvez explanamos pouco aqui, mas acredito que trazendo assim, cada um, né, de vocês que estiveram aqui, pastores, né, que estiveram aqui, cada um trouxe uma visão, mas porém tudo chega ao mesmo contexto, ao mesmo senso, né? A palavra certa. Ao mesmo senso ali, né? Chegar numa boa definição. Igual os evangelhos, né? Os evangelhos, eles quase que
trata do mesmo assunto, mas cada um de um ponto de vista diferente, né? Talvez, como você disse, né, nessa série de... Foram 7? 7, você fez hoje 7 com o senhor. Talvez cada um tratou do mesmo assunto, mas pontos de vista diferentes, né? Isso é muito interessante. A palavra de Deus é assim, né? A gente tem que manter a essência, né, da palavra, mas às vezes de uma maneira diferente, explanar ela de uma forma diferente, né, mantendo a essência ali. E os evangelhos, 4 evangelhos, é mais ou menos assim, né? Eles mantêm a mesma essência, mas apresenta Jesus de outra forma, né? De cada um de uma maneira, né? Um apresenta Jesus como rei, outro apresenta Jesus como salvador, outro apresenta Jesus na volta dele, outro como batizador no Espírito Santo. E assim caminhamos, né? Maravilha, pastor. Gente, muito obrigado, né? Obrigado. Eu tô indo pra pegar a câmera, tá ali, né, Júnior? Bacana pra lá, Júnior. Obrigado, meu amigo. O Júnior é uma benção, né? Um grande amigo aí. É normal. Muito obrigado a todos vocês, obrigado mais ao pastor Fábio, né? Agradeço a presença, pastor Kiko, pastor Fábio, pastor Antônio Fábio da Paré, né? Agradeço a todos vocês, né? Obrigado aí aos apoiadores, né? A você que acompanhou toda essa temporada, né? Esses episódios, foram 7 episódios, pastor fechando hoje com chave de ouro aqui, né? Responsabilidade. Mais uma vez o pastor Adam abriu o primeiro episódio e o pastor Fábio, Kiko, né? Fechou aqui com 7, né? Que é o nosso último episódio. Nós vamos estar preparando futuramente mais temáticas aí, pastor. Com certeza eu conto com a sua presença dentro do possível, né? Tamo aí sim. A gente sabe que as pessoas são atarefadas, aí a gente vai organizando aí, né? Eu digo assim, atarefados a gente trabalha, igreja, né, pastor? É luta aí. Geralmente à noite a gente é mais, tendo as atividades da igreja, a gente tá mais sossegado, né? Dependendo do dia, né, pastor? É complicado. Então, assim, muito obrigado a cada um de vocês, viu? Que passaram por aqui nessa temporada. Muito obrigado. Mais uma vez o pastor Fábio que tá aqui, né? Gratidão, pastor. Mais uma vez, uma honra te receber aqui. Eu agradeço aí. Pra quem não sabe, o pastor Fábio é o pastor da igreja que eu frequento aí, né? Um grande pastor, gente boa demais, né? Gosto muito dele, respeito muito ele. A pastora Cíntia também. Cada um deles, né? Um casal de pastor da igreja lá. Com a gente ali na igreja quadrangular no Jardim Planalto. A igreja que eu comecei com 15 anos e tô com 42 anos e ainda estou na mesma igreja, né? Faz 30 e... Isso aí. Lutas e barulho. Tamo aí, tamo levando lá, graças a Deus, né? Então, pastor, muito honrado pela sua presença aqui, tá bom? Você quer complementar mais alguma coisa para fechar? Só queria agradecer também, desejo sucesso para sua programação, obrigado, pastor, para sua rádio aí, que Deus abençoe, que Deus alcance mais e mais pessoas, né? Já que o objetivo aí é levar a palavra de uma forma contraída, de uma forma que as pessoas entendam, né? Então, agradeço, Deus abençoe, a gente fica muito feliz aí e um abraço para todo mundo aí. Gente, então encerramos por aqui, um tchauzinho para vocês aí, passa para aquela câmera aí, dá um tchauzinho.